onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo as informações do sul do Paraná, Planalto Norte Catarinense e, claro, as principais notícias que envolvem os dois estados e, assim, a população de nossa região. Os destaques de hoje: o governador Carlos Moisés, por Santa Catarina, lançou um novo decreto permitindo algumas atividades econômicas a serem retomadas a partir de hoje, mas também manteve restrições, algumas mais severas, até o final de maio para Santa Catarina. Temos detalhes também para o estado do Paraná, como o estado está se preparando com a questão das UTIs. Hoje o secretário da Pasta da Saúde, Beto Preto, falará de quantas novas UTIs o estado vai dispor, então, aos pacientes, se assim for necessário ao longo desta pandemia. Temos também, é claro, as notícias boas. A educação de União da Vitória está indo atrás dos alunos que não têm acesso à internet para que eles possam também estar, é claro, estudando durante esse período de pandemia. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Começo falando da previsão do tempo. Vamos ter mudanças no clima ao longo desta semana. Neste exato momento, temos aqui praticamente 16 graus de temperatura. A máxima hoje, segundo o CIMEPAR, deverá chegar aos 25 graus. A segunda-feira deve ser nublada, sol entre muitas nuvens, mas ainda não chove. Condição essa que muda já amanhã. A terça-feira deve ser chuvosa. Deveremos ter em torno de 15 a 20 milímetros de chuva, segundo as informações do CIMEPAR, para terça-feira. Já a partir de quarta-feira, o sol volta a aparecer e as temperaturas vão despencar. Tanto que tem previsão de geadas para a quinta-feira aqui na nossa região. E as temperaturas até quinta-feira ficam na casa de entre 24 e 26 graus de máxima. Já na sexta-feira, esta máxima não deve passar dos 17 graus. Já as temperaturas mínimas, hoje, por exemplo, era para termos apenas 9 graus de mínima, mas já reafirmo, neste momento, 16 graus de temperatura. Essa temperatura não há de cair nas próximas horas, mas lá em meados de quinta-feira, essa temperatura deve ser de apenas 4 graus. Então vamos ter duas mudanças de clima ao longo dessa semana. Amanhã tempo chuvoso e aí, ao longo do resto da semana, bastante frio, segundo as informações do Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Nesta manhã, o nível do Rio Iguaçu amanhece com 1,42 m. Ainda é bastante baixo o nível do Rio Iguaçu aqui pela nossa região e, mesmo chovendo amanhã, pela quantidade precipitada acumulada guardada, não deverá resolver o problema, então, da seca do rio. Até porque, pelos próximos dias, o CIMEPAR não marca chuva pelo menos até em meados do dia 22 de abril. Com isso, vamos passar ainda mais um longo período sem chuvas e aí, é claro, o rio deve ficar nessa casa entre 1,35 m a 1,45 m no máximo. A palavra da ordem, de momento, é economizar água. Evite lavar calçadas, lavar veículos, nesta época onde temos que fazer um esforço para que tenhamos água garantida em nossas torneiras. 7h03, vamos de informações. Eu começo destacando hoje a União da Vitória, onde tanto a Secretaria Municipal quanto o Estado, nas últimas semanas, já vem divulgando plataformas online de estudos para os seus alunos, para que eles não fiquem, então, ociosos em casa e aproveitem conteúdos disponibilizados na internet. Porém, quem mora mais na área rural tem muita dificuldade em ter um celular, em ter um computador, mas principalmente o acesso à internet é muito restrito. Quando a internet chega, a qualidade é muito ruim. Esses alunos não conseguem, então, acompanhar de forma online os seus colegas de classe. A Secretaria Municipal de Educação, no último sábado, esteve visitando esses alunos que moram no interior do município, levando para eles o mesmo material que está sendo lecionado na plataforma online, mas na forma física, através de livros, através de apostilas. E na oportunidade também foram entregues aí, então, as lembranças de Páscoa para essas crianças que moram mais longe aqui da área urbana de União da Vitória.
Quem fez a entrega, quem esteve acompanhando, foi o próprio secretário de Educação do município, Ricardo Brunhago, que fez um breve vídeo mostrando um pouco o trajeto, acompanhado, é claro, de profissionais da pasta da educação ao longo do último sábado. Acompanhe. Com o objetivo de fazer a educação estar presente, mesmo que à distância, estamos hoje aqui na Serra, em União da Vitória, fazendo a entrega do kit Páscoa para que as nossas crianças não fiquem sem Páscoa e também do material escolar. Um kit escolar que as professoras fizeram, as diretoras estão se empenhando ao máximo para fazer essa entrega com todos os cuidados. Então eu queria dizer e agradecer aí a toda a administração Santinho Roveda, Bastirabas, as professoras, a toda a rede municipal de educação. E aí a gente está aqui junto com o Cássio, nosso motorista, acompanhando todo esse processo, a Raquel, diretora da escola, a Jacira aqui, que está sendo nossa guia aqui no interior. Mas afinal de contas, fica aqui o nosso abraço a todos. E vamos fazer todo um esforço aí para estar presente em todas as comunidades de União da Vitória, mesmo aquelas mais distantes, aquelas mais próximas, a fim de que nós consigamos manter a nossa educação presente, mesmo nesse momento de pandemia. E de União da Vitória vamos a Bituruna. Por lá, também um trabalho forte vem sendo desenvolvido, principalmente ao combate ao Covid-19. A Prefeitura, através da Fundação Municipal de Saúde, está fazendo várias campanhas de conscientização às pessoas. A psicóloga Andréa Wilmer fala do trabalho que foi feito já nos últimos dias no município de Bituruna, quanto às empresas, já que o comércio aos poucos vem retornando, a retomada da atividade econômica, e ao mesmo tempo a saúde não pode ficar de lado. Tem que ser tomadas várias medidas preventivas e a Fundação Municipal de Saúde vem fazendo esse trabalho lá em Bituruna. Acompanhe como vem sendo então esse trabalho nas empresas biturunenses através da psicóloga Andréa. Durante a pandemia do coronavírus, o nosso trabalho foi realizar algumas visitas em algumas empresas, pelo qual a gente atingiu 16 empresas do nosso município, pelo qual a gente orientou toda a questão de higienização, tanto dos colaboradores quanto do ambiente. A questão de aglomeração dos colaboradores diante aos seus setores, a questão da limpeza do ambiente, maçanetas de portas, até mesmo no ambiente a gente orientou a questão de usar, de repente, hipoclorito, a própria água sanitária, para estar higienizando o ambiente. E a questão da higienização das mãos, o uso, lavar várias vezes os dias as mãos e ter o hábito de usar o álcool gel ou até mesmo a possibilidade de usar máscaras, luvas e assim, por diante. 7h mais 8. Santa Catarina em destaque. Bom, o governo de Santa Catarina está tentando aí reverter uma decisão que suspendeu algo que, para o catarinense, a princípio seria ótimo, um edital para a criação de um hospital de campanha para tratar o Covid-19. Mas aí foi suspensa a licitação, possivelmente pelos valores. Eu não tenho aqui os detalhes dessa matéria, o motivo que levou à suspensão, mas o Estado está tentando reverter esta história para tentar, então, construir um hospital de campanha. Vamos lá. Quais são, então, os pontos aqui? Hospital de campanha na região de Itajaí para cerca de 100 leitos. Custo médio da primeira licitação, mais de 70 milhões, salvo engano, 74 milhões de reais. Em comparação, o governo federal, é claro que aí muda-se a questão de governos, mas para efeitos comparativos, o governo federal está criando lá no estado de Goiás um hospital de campanha para 200 leitos, num valor pelo menos 6 vezes menor do que o estado de Santa Catarina. E aí, então, em Santa Catarina, houve, é claro, lá na Assembleia Legislativa, quem reprovasse a ideia de criar um hospital de campanha para 100 leitos nesse valor de mais de 70 milhões. Um dos deputados contrários a essa ideia é o deputado Maurício Skudlark. Ele acha mais viável utilizar esse dinheiro, já que é para a área da saúde, mais de 70 milhões de reais, mas aos hospitais dos municípios. Ele cita, inclusive, o Hospital São Brás, aqui de Porto União, que precisa de um aporte financeiro. Sobre o hospital de campanha que o governo do estado pretende instalar no centro de eventos de Itajaí, tá? Então,
essa questão vai precisar da intervenção do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público, porque eu vejo que o Ministério Público está aí dizendo que vai adotar ações de porque algumas atividades estão sendo liberadas em Santa Catarina. Eu queria que o Ministério Público do Trabalho adotasse ações sobre isso aqui, ó. São João Batista, 0 caso de coronavírus, 2.500 demitidos. Será que o Ministério Público do Trabalho vai adotar alguma providência com referência a isso? Ou aqueles que estão querendo trabalhar, que estão querendo dar emprego, é isso que o Ministério Público vai adotar providência? 2.400 pessoas demitidas em São João Batista, maior polo calçadista do nosso estado, e eu quero ver se o Ministério Público vai lá adotar essas providências. Mas acho que vai ter que adotar, assim como a Assembleia Legislativa, com referência ao governo de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina, que agora no mês de março, já na pandemia, anunciou 7,6 milhões de reais para a iluminação da ponte Hercílio Luz. A iluminação de beleza da ponte Hercílio Luz, 7,6 milhões de reais. Será que é prioridade nesse momento? Vinha andando e tal, mas agora tem que segurar. E o governo do estado anunciou que vai fazer um hospital de campanha em Itajaí, no centro de eventos, para 6 meses, onde vai gastar 76 milhões de reais. 76 milhões de reais. Isso aí é um absurdo. 6 meses, pega 80 milhões do estado, 76, 76, não sei, na ponta é 7,600, 7 milhões e 600, lá no centro de eventos Itajaí quer gastar 76 milhões de reais. Ora, nós temos o hospital regional do Oeste, que falta pouco para sua ampliação, e a nova ala irá aumentar a capacidade de atendimento para 475 novos leitos. Está aqui na internet, é só procurar lá, governador ou qualquer pessoa. Vai aumentar 36 para quimioterapia, tratamento intensivo, 56 para oncologia e mais 156 unidades em Chapecó. O Marieta Bornhausen também está aqui na internet, seu governador. Vai aumentar 201 leitos com a conclusão do Marieta. Então, ao invés do senhor pegar 76 milhões, que vai, sei lá, para a empresa, para quem vai fazer essa licitação, essa estrutura em Itajaí, e gastar em algo que em 6 meses vai desaparecer, o senhor deveria colocar esse dinheiro nos hospitais regionais. Coloca, conclui o de Itajaí, conclui o de Chapecó, vai dar mais do que 100 leitos e serão para a vida toda, não serão só agora para a pandemia. Aplica no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, Xanxerê, Curitibanos, Rio do Sul, Porto União, pega toda essa grande região, o sul do estado, e aplica com coerência 76 milhões para montar 100 leitos ali, que vai ser leito em enfermaria, não vai dar para fazer UTI ali no centro de eventos. Enquanto o senhor está deixando de fazer leito de UTI no Hospital Regional de Chapecó, no Hospital Marieta em Itajaí, não, alguma coisa está muito, muito errado nessa questão, governador. Então, o senhor precisa esclarecer a população. Não vai gastar dinheiro com essa bobagem, porque leito para enfermaria, para os pacientes de menor risco do coronavírus, os hospitais têm. Eles não têm problema de leito, o problema do leito é de UTI.
Então aplica no Marieta, aplica no Hospital Regional do Oeste, que já estão com as estruturas prontas, esperando só os equipamentos, e aplica nos demais hospitais. Então tá aí a sugestão do deputado, que parece ser mais viável realmente. Pelo valor investido, 100 leitos, realmente esses 74, 76 milhões que sejam, seriam melhor investidos nos hospitais dos municípios. Pelo menos seria ali um dinheiro bem investido, porque não duraria apenas para essa época de pandemia, e sim ficariam lá para serem usados em qualquer momento que fossem necessários, diferentemente do hospital de campanha. E depois do intervalo, o próprio governador do estado de Santa Catarina vai falar aqui na Jovem Pan sobre o novo decreto, o que é permitido, o que é proibido a partir de hoje no estado. De volta com o Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan. Ontem, no início da noite, o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, lançou um novo decreto que permite, então, a retomada de alguns tipos de atividades. Você vai acompanhar neste áudio e vídeo com o governador o que poderá abrir a partir de hoje, o que fica ainda proibido. Tem alguns pontos, por exemplo, aqui aglomerações de pessoas, como shows e cultos e missas, que estão proibidos no estado até 31 de maio, pelo menos. Mas já outras atividades estão permitidas a partir de hoje. Acompanhe como foi, então, a entrevista do governador na noite de ontem, falando sobre o decreto que começa a vigorar já a partir de hoje, segunda-feira. Então, eu queria também anunciar outra medida importante para Santa Catarina, que é a prorrogação da quarentena aqui em Santa Catarina. Nós estamos prorrogando uma série de proibições de atividades que nós temos aqui no nosso estado, até o dia 30 de abril e outras até o dia 31 de maio. Então, eu vou elencá-las de 30 de abril e 31 de maio. Eu vou elencá-las uma a uma, mas obviamente que isso será objeto de um novo decreto que será editado ainda no dia de hoje, mais tardar no domingo, para que a gente possa publicar em diário oficial e ele tenha validade. Então nós começamos aqui com as novas regras, e os critérios basicamente se apoiam em regras de evitar a aglomeração, ou seja, reunião de público. É isso que o governo entende que é grande potencial de transmissão do coronavírus para todo mundo. Então, nós temos que evitar reunião de público, ambientes fechados, locais aglomerados. Então, ficam proibidas até 30 de abril o transporte coletivo municipal, intermunicipal, interestadual e também o transporte coletivo internacional. Também se mantém a proibição da abertura de shoppings, shopping centers, centros comerciais e galerias, os similares, até dia 30 de abril também. E também a permanência das pessoas em bares, cafés, restaurantes e similares. Obviamente que a permissão para pegar o alimento, por exemplo, no balcão, ou a sua bebida no balcão, seja lá o que for que você vá consumir, ela será regulamentada pelo Centro de Operações em Emergências de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, para que essa permissão no balcão seja regulamentada, mas a permanência das pessoas ainda permanece, está proibida, então, nessas atividades até o dia 30 de abril. Já até o dia 31 de maio, os eventos e as reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, estão proibidas também, incluídas nesses eventos as excursões, os cursos presenciais, as missas e os cultos religiosos. A concentração também, fica proibida a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias. As aulas nas unidades da rede pública e privada de ensino, também até 31 de maio, ensino municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico, o ensino superior, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deve ser objeto de reposição oportunamente. Também suspensos o calendário de eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORT, bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada, também estão suspensos até dia 31 de maio. As atividades em academias, cinemas, teatros, casas noturnas, shows e espetáculos também permanecem suspensas, proibidas
nesse novo decreto. E, então, nós temos duas datas, referências, final do mês de abril e também o final do mês de maio. São atividades distintas, um rol de atividades distintas que serão elencadas no decreto. Nós mantemos a quarentena, esse eu penso que é o anúncio do governo do Estado. O nosso Estado tem mantido medidas restritivas, muitas delas, inclusive, mais rigorosas do que nos demais estados da federação, das unidades da federação, porque nós entendemos que a reunião de público que acontece em alguns locais, como missas e cultos, também o transporte coletivo, que até pouco tempo liberado em alguns locais, são locais de fato, cinemas, enfim, bares, festas de um modo geral, shows, são locais de transmissão alta, de contágio alto com o vírus. Então, essas medidas restritivas elas estão sendo mantidas, e como algumas atividades laborais foram liberadas, nós entendemos que algumas delas, e aí seguindo critérios extremamente rigorosos da autoridade sanitária, no que diz respeito a como essas atividades laborais serão exercidas, nós estamos liberando temporariamente, é importante que se diga, porque nós vamos monitorar os resultados, os dados todos que nós temos do sistema, e na medida em que houver necessidade, nós vamos apertar novamente, nós vamos restringir essas atividades, nós vamos suspender as liberações que eventualmente nós tenhamos feito. Portanto, as liberações temporárias, anunciamos aqui as atividades com regras, sob forte fiscalização da vigilância sanitária. A força policial de Santa Catarina, seja Polícia Civil, Polícia Militar, será investida com poder na área sanitária, na área da autoridade sanitária, o poder de polícia, de modo que possibilita o fechamento ou até a multa do estabelecimento em caso de descumprimento. Então, passarão a funcionar hotéis, pousadas e similares, comércio de rua, restaurantes no sistema do balcão, ou seja, pegar o alimento e retirar o alimento no balcão, e regras, obviamente, mais restritivas da autoridade sanitária poderão ser editadas, inclusive no município, além das regras do COIS, aqui, que é o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. O município, em analisando a situação, o grau de risco que o município está exposto, o número elevado de casos confirmados naquele município, nós, obviamente, que vamos reforçar e vamos apoiar os municípios que ficam liberados para editarem medidas mais restritivas. Então, o estado de Santa Catarina, territorialmente, é tamanho de alguns países, e muito maior até do que alguns países mundo afora. Vamos comparar aqui com Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, tem uma extensão territorial muito parecida, e também, ao mesmo tempo, Santa Catarina tem situações desiguais, é tamanho de alguns países, ou seja, nós precisamos tratar algumas regiões de forma diferenciada, tratar os diferentes de forma desigual. E é isso que nós estamos acompanhando. Nós temos um mapa de calor online que nos diz aonde estão os casos positivados para a Covid-19, e nesse sentido a gente vai tomando as medidas para interagir em determinadas regiões. No caso dos municípios, dos principais municípios de Santa Catarina, que tem um alto grau de taxa de transmissão e que eventualmente os números fiquem maiores e chamem a atenção, a autoridade sanitária municipal então poderá restringir algumas atividades além daquelas que nós já estamos restringindo, como transportes, reunião de público, cultos, missas, shoppings, enfim, todas essas atividades que nós estamos restringindo até dia 31, aulas, enfim, qualquer tipo de reunião de público e também de transporte estão suspensas, né, especialmente os coletivos. O município poderá reforçar, além dessas ações do Estado, outras que ele entenda que, por uma questão local, se identifique risco elevado, então suspender também outras atividades. Basicamente, também por um pleito da FECAM, da Federação Catarinense dos Municípios, nós estamos nesse mesmo regramento de flexibilizar situações distintas para que a autoridade sanitária municipal possa exercer a sua atividade, a sua autoridade e tomar decisões com um grau diferenciado no que diz respeito aos serviços públicos, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. Cada ente público poderá, então, regrar o funcionamento do serviço público, como funciona o regime de trabalho dos servidores,
se é um trabalho de home office, se ele vai trabalhar de casa, aqueles que presencialmente precisam trabalhar, como eles trabalharão. Então, fica a cargo da autoridade de cada município, tanto federal quanto municipal, regrar o comportamento e a participação dos servidores no dia a dia, na rotina das cidades. Obviamente que esse é um pleito, eu quero destacar da FECAM, que teve uma participação muito efetiva, representando os 295 municípios de Santa Catarina, em todas as tomadas de decisão, houve discussão e a FECAM pôde participar ativamente, trazendo, obviamente, os anseios, as dúvidas de cada prefeito, de cada comunidade representada pelos executivos municipais aqui em Santa Catarina. Bom, então são essas as medidas que a partir de hoje já estão sendo validadas aqui no estado de Santa Catarina. Apenas uma dúvida do pessoal sobre comércio de rua. Bom, numa rápida procura aqui, consegui localizar no site oficial do governo de Santa Catarina, que é o sc.gov.br, as obrigações dos estabelecimentos de comércio de rua. Diz o seguinte: não é permitida a prova de vestimentos em geral, acessórios, bijuterias, calçados, entre outros. Se a loja tiver provador, não vai poder estar aberto, né? Vai ter que colocar ali uma fita, alguma coisa, não vai poder provar a peça na loja. O número de clientes dentro do estabelecimento não pode ultrapassar a 50% de sua capacidade. Aí, então, os gerentes terão que fazer uma análise do tamanho do seu espaço, e ali restringir tal acesso. Vai ter que delimitar, fazendo faixa, fazendo uma marcação no chão, alguma coisa para que as pessoas tenham 1,5 metro de distância uma da outra. Álcool gel, obviamente, né, para a higienização das mãos logo na entrada. Também os estabelecimentos de cosméticos ficam proibidos de ter mostruário disposto ao cliente. Não vai poder provar ali um batom, por exemplo, uma base. Não vai poder fazer essa questão no mostruário. Outros assuntos aqui: estabelecimentos em que clientes venham a manusear roupas ou produtos de mostruários, deverá ser orientado aos trabalhadores que antes desse manuseio, os clientes tenham suas mãos higienizadas. Por isso que o álcool gel é imprescindível na entrada da loja. É isso que diz, então, aqui as obrigações dos estabelecimentos do comércio. E também outro detalhe importante: todos os trabalhadores, todos deverão usar máscaras. Pode ser a TNT ou de tecido de algodão, mas todos têm que usar máscaras, segundo decreto lançado, válido para a partir de hoje, segunda-feira, dia 13, em todo o território de Santa Catarina. E depois do intervalo a gente vai falar sobre as ações tomadas no Paraná, como o estado está se precavendo, principalmente na questão de leitos. Temos leitos suficientes no Paraná? Já já você sabe. Jovem Pan. Agora 7h mais 32, de volta com o Jornal da Manhã, trazendo informações a nível de estado do Paraná. Na manhã do último sábado, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, falou sobre as questões preventivas ao Covid-19, mas principalmente os pacientes que precisarem de um leito de UTI. O Hospital do Rossio, que é o hospital referência lá em Campo Largo, onde muitas pessoas aqui, inclusive na nossa região, são tratadas lá, já se torna o maior hospital da América Latina em números de UTIs. Apenas uma curiosidade: o Hospital do Rossio é um hospital privado, mas que atende mais de 90% dos casos através do SUS, de forma gratuita à população. E o secretário de Saúde informa que está disponibilizando mais de 1.000 novos leitos de UTI por todo o estado. Falar da nossa estratégia, que é a estratégia da construção de novos leitos, da ampliação de novos leitos de UTI e novos leitos de enfermarias por todo o estado do Paraná, dentro dos hospitais públicos, privados e privados filantrópicos da nossa rede em todo o estado. Por isso, a nossa presença hoje aqui no Hospital do Rossio, como já estivemos também junto com o governador no Hospital de Reabilitação, que pertence ao Complexo Hospitalar do Trabalhador em Curitiba, nossa estratégia é de fazer aquilo que já vem acontecendo no Paraná ser ampliado, principalmente com pessoas capacitadas, de alto nível de performance técnica e que possa ajudar os paranaenses nesse momento a passar por esse momento de tanta dificuldade que é o enfrentamento ao coronavírus. Nós vamos a Santo Antônio da Platina, onde nos próximos dias, no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina,
mais 10 leitos de UTI serão colocados à disposição daquela região, com a possibilidade também de outros 10 leitos serem ampliados na Santa Casa de Jacarezinho. Essa é a estratégia. Essa estratégia é de ampliar serviços onde eles já existem, colocando toda essa característica da formação técnica, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, alimentação adequada, toda essa técnica à disposição dos paranaenses. Quero resgatar aqui, se me permitam, essa questão dos óbitos. Cada óbito não é apenas uma estatística. Cada óbito é uma família que sofre, é uma comunidade que se entristece, fica em luto, e por isso nós precisamos continuar trabalhando no ambiente de isolamento domiciliar, distanciamento social, etiqueta respiratória, tomando todos os cuidados possíveis para que os nossos números do Paraná continuem ainda abaixo da curva do Brasil e de outros estados. Nós somos vizinhos de São Paulo. Os irmãos de São Paulo têm passado dificuldades. O número de casos lá é muito maior relativamente que no Paraná. Nós queremos que eles logo consigam atingir um controle desse processo. Mas aqui no Paraná, nós temos que continuar fazendo o nosso dever de casa, continuar o isolamento domiciliar, claro, com toda a orientação do nosso governador, principalmente com as atividades econômicas, que não podem parar, aquelas que são essenciais, e a avaliação diária do número de casos, para que nós possamos ir tomando decisões dia após dia. Quero reiterar que hoje aqui, no Hospital do Rossio, o governador fez uma visita às unidades de terapia intensiva, 52 leitos colocados à disposição exclusivamente do combate ao coronavírus. 152 leitos, 150 leitos ou 200 leitos? 212 leitos colocados à disposição do combate do coronavírus em enfermarias, 52 leitos colocados em unidade de terapia intensiva. Aqui no Rossio temos uma base excelente. Ampliação de leitos também em Curitiba, diversos hospitais ampliaram. Ampliação de leitos no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, no Norte Pioneiro, no Hospital Regional do Norte Pioneiro. A estratégia que nós estamos colocando agora da colocação de 7 estruturas que estavam em obras ou finalizando obras para atender os paranaenses. 4 delas em hospitais universitários que pertencem às universidades estaduais do Paraná, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel, e 3 hospitais regionais, um deles construído há 10 anos, que vai entrar em operação em Telêmaco Borba nos próximos dias, e principalmente devido à ação direta do governador Ratinho Júnior, Ivaiporã e Guarapuava. Nós estamos tomando as medidas necessárias, contratuais, para buscar os parceiros que possam nos ajudar, principalmente dentro das entidades filantrópicas, nestes 3 hospitais, e as universidades estaduais, os HUs, os hospitais universitários, vão tomar para si esta missão de colocar as estruturas dos hospitais à disposição do combate ao coronavírus. Com essas estratégias, com a ampliação de leitos que nós estamos prevendo, eram 317 leitos há 15 dias. Queremos anunciar hoje, então, governador, já são praticamente em operação 418 leitos em UTI, falando apenas e exclusivamente dos leitos em unidade de terapia intensiva. Outros 500 leitos estão sendo preparados, faltam equipamentos ainda, faltam ventiladores, não faltam apenas no Paraná, faltam no mundo todo, mas nós estamos esperando uma colaboração do Ministério da Saúde e também das nossas próprias compras internacionais, mas nós temos mais 500 leitos preparados para também abrir. Fora esses 500 leitos, nós temos mais 80 leitos de UTI previstos para esses 3 hospitais, Guarapuava, Telêmaco Borba e Ivaiporã, e 120 outros leitos de unidade de terapia intensiva nessas 4 estruturas dos hospitais universitários, além das estruturas que já existem. Então nós estamos montando uma rede exclusiva para o atendimento, para o enfrentamento do coronavírus no Paraná, que soma aí 418 com 500, com mais 200 leitos,
vai passar tranquilamente de 1.000 leitos novos aqui no estado do Paraná para o enfrentamento do coronavírus, apenas se tratando tão somente em leitos de unidade de terapia intensiva. Cada leito de unidade de terapia intensiva carrega a necessidade de pelo menos 2 leitos de enfermaria. Então nós estamos montando uma estrutura que praticamente, talvez aí em 30, 40, 45 dias, pouco mais talvez, com a chegada de ventiladores, nós possamos quase dobrar a estrutura de leitos de unidade de terapia intensiva que hoje existe no Paraná. Claro que tem que ter esse preparo, né? São mais de 1.000 novos leitos no estado do Paraná, mas esperamos que não sejam utilizados, todos ocupados ao longo desse período de pandemia, que já alguns estudiosos apontam que deve durar até em meados de agosto. Claro, nossa região sul do Brasil, um pouco mais peculiar, devido ao frio mais intenso. Por isso que os estados estão buscando, pelo menos, a questão preventiva. 7h40 agora, depois do intervalo você continua acompanhando as principais notícias de todo o Brasil. A você, uma excelente semana. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.